Curitiba, às 6h15 da tarde, uma explosão chacoalha o bairro Mercês. Um depósito de gás foi pelos ares. Vamos ao local do acidente com a repórter Dulcinea Novaes. Muito bom dia, Dulcinea. Qual a situação por aí nesse momento? Bom dia, Alessandra. Nesse momento, a situação aqui é tranquila, o local está isolado. O prejuízo é grande e esta manhã ainda nós devemos conversar com o proprietário desta revenda. Foram várias explosões, faltou energia na região e a falta de informações de saber se outras casas foram atingidas ou se havia pessoas feridas aumentaram o desespero de quem mora nas residências. O fim de tarde foi tomado pelas chamas. Eram 6h15 quando o incêndio começou. Foram dezenas de explosões. Olha aí, rapaz! O gás alimentava labaredas de mais de 30 metros de altura e uma coluna enorme de fumaça. Alguns botijões que explodiram foram jogados para fora do depósito. Esse foi lançado a dezenas de metros. Em meio ao caos das explosões, os primeiros bombeiros a chegar tiveram muita dificuldade. Os bombeiros já chegaram, estão tendo dificuldade, está explodindo o botijão de gás. Tem que ter isolamento umas 3 ou 4 quadras aqui, tá difícil o negócio. Enquanto os policiais tentavam afastar os moradores, os homens da Defesa Civil tiveram que pular muros para retirar vizinhos. Aqui, bombeiros carregam uma senhora no colo. Muito abalada, ela foi atendida na rua. Veja uma água lá. Logo depois, entram na casa ao lado do depósito e retiram carregado um senhor de 70 anos que tem problemas de locomoção. Quando eu vi fogo explodindo aí e tal, rapaz, eu fiquei horrorizado. Muitos vizinhos que chegavam não conseguiam se aproximar e não sabiam como estavam suas casas. A casa tá lá, sei lá como é que tá. Diz que tava queimando lá, né? Eu não sei porque não me deixaram chegar lá perto. E no meio de todo o desespero, ninguém sabia informar se havia alguém dentro do depósito na hora da explosão. Eu só estava preocupada com o menino que estava ali, por isso que eu estava aflita, querendo saber se o menino estava ali ainda. Os bombeiros precisaram de 4 carros-pipa para controlar as chamas, mas o perigo ainda continuava. A parte dos imóveis já foi controlada, já foi extinta. Nós temos agora que controlar os botijões. Só depois de 1 hora o risco terminou e veio a confirmação de que não havia feridos nas explosões. Só depois que o incêndio foi controlado é que os bombeiros puderam ter noção da quantidade de gás armazenada aqui. Além de centenas de botijões que estavam estocados, havia também um caminhão carregado que foi completamente destruído. Dentro do pátio também estava uma caminhonete e 2 carros que foram queimados. Logo depois do fogo ser controlado, técnicos da empresa, peritos da Defesa Civil e dos bombeiros começaram a investigar as causas do incêndio. Vizinhos da revenda de gás viveram momentos de desespero, porque havia muitas casas em volta e faltou pouco para uma tragédia. Parecia uma bomba. O que pensar ao ver labaredas bem ali, na vizinhança? Correria e gente desesperada, sem saber o que estava acontecendo. Acho que pegou fogo no posto de gás. A quem perguntar como saber se os familiares estavam bem? Não há nenhuma informação, simplesmente recebemos informação por telefone do povo que houve uma explosão e faltou luz. Não sabemos se a vítima e o que gerou a ação corrente. Angústia também de quem queria chegar em casa, mas estava no trânsito, completamente parado. Com mais de 3.500 casas sem luz, a confusão ficou ainda maior. Quem estava em casa e ouviu os estrondos tentou sair o mais rápido possível, levando o que dava, do jeito que dava. Ao mesmo tempo que trabalhavam para controlar o incêndio, os bombeiros tinham ainda uma outra preocupação: os moradores vizinhos do depósito. Muitos chegavam do trabalho e encontravam essa cena. A recomendação era para que todos eles se mantivessem bem longe de suas casas.
Esta advogada só conseguiu entrar em casa para retirar documentos e trancar as portas. Fechar a casa, só isso aí, porque tá perigoso. Assustados, alguns ainda temiam novas explosões. A Defesa Civil teve trabalho para retirar todos. Então, por favor, vamos diminuir o risco. Dona Elza mora encostada na casa onde houve o incêndio. Ficou desesperada quando chegou e viu tanto fogo. O carro não chegou até aqui, daí eu olhei o fogo lá de baixo, fiquei desesperada. A gente sempre dorme já com o pé atrás por causa desse depósito de gás aí, né? E o medo daqui para frente. Num bairro residencial, né, ter um posto de gás, uma hora ou outra, né, eu sempre imaginei que um dia pudesse acontecer. Eu já não dormia muito tranquila. Agora, daqui para frente, com certeza, acho que não vão. Foram, durante 5 horas, os bombeiros trabalharam aqui neste lugar para apagar o incêndio e fazer todo o trabalho de resfriamento. Eu estou aqui com o Tenente Leonardo Mendes, do Corpo de Bombeiros. Tenente, os moradores mostraram preocupados quanto à instalação dessa revenda de gás em local residencial. Quer dizer, ela estava dentro das exigências legais, como é que era a situação? Pelo que foi verificado junto à Prefeitura Municipal, essa revenda tinha alvará de funcionamento. Porém, o alvará de funcionamento é emitido pelo Corpo de Bombeiros de acordo com a capacidade de gás que exista dentro do local. Então, dependendo de quantos botijões existem, de 13 quilos ou de 45 quilos, é feita uma certa liberação e fica sob a responsabilidade do próprio dono fazer o bom uso desse alvará, quer dizer, ter dentro da sua revenda somente o necessário e o liberado pelo Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura Municipal. O que pode ter provocado um incêndio dessas proporções? Esperamos ainda a perícia da Polícia Técnica. Trabalhamos com a hipótese de curto-circuito, isso nunca é eliminado. Trabalhamos com a hipótese de um pequeno foco de incêndio causado por cigarro ou por qualquer fósforo ou qualquer outra chama. Então não vamos nos aventurar dizendo qual é a causa antes que a perícia nos diga. Mas moradores dizem que pode ter sido causado por cigarro, pessoas fumavam aqui na frente desse local, não sabemos se fumavam lá dentro, né? Então esperamos ainda a perícia nos dizer. Agora, a primeira preocupação dos bombeiros era realmente combater o incêndio, isolando a área, quer dizer, afastando os moradores aqui desse perigo enorme. Isso mesmo, o trabalho começou com o isolamento do local, afastamento das pessoas das residências, porque os botijões de pelo menos 25 quilos eram lançados a grandes distâncias e pegando fogo. Após essas explosões, verificamos vários cilindros de 45 quilos e de 13 quilos sendo lançados longe. Então, a nossa preocupação inicial foi o isolamento de pelo menos uma quadra em cada uma das direções da revenda, a retirada das pessoas. E após essa segurança, o Corpo de Bombeiros começou uma aproximação, isolamento do foco de incêndio e aí sim o combate. Muito obrigada pelas informações. Alessandra. Obrigada por enquanto, Dulcinea. E a seguir, a explosão de um depósito de gás em Curitiba. Telespectadores colaboraram enviando imagens para o site da RPC. As imagens enviadas pelo telespectador Álvaro mostram o momento de uma das explosões no depósito de gás que fica no bairro Mercês, em Curitiba. O incêndio começou no fim da tarde de ontem. Já as imagens feitas pelo telespectador Rodrigo Kalinovski mostram a fumaça que pode ser vista de longe pelos moradores da capital. Se você gravou um flagrante, uma cena curiosa, mande pra gente. Entre no site da RPC e clique no link na hora certa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a explosão ao vivo do local do acidente com a repórter Dulcinea Novaes. Agora vamos voltar a falar com a repórter Dulcinea Novaes, que está no local onde explodiu um depósito de gás em Curitiba. Dulcinea, já se tem ideia aí das causas dessa explosão? Alessandra, ainda não. O laudo vai depender da avaliação da Polícia Técnica. Os peritos já estiveram aqui ontem. Hoje pela manhã, inclusive, deverá vir um engenheiro da Prefeitura de Curitiba para avaliar se há algum problema de desmoronamento na estrutura aqui de alvenaria. Mas como nós podemos ver aí dentro desse depósito, e nós conversamos agora há pouco com as pessoas que cuidavam daqui, é uma família que já cuida desse depósito, já tem esse depósito há 15 anos, e essas pessoas disseram que aí dentro havia 6 veículos, 2 deles de uso particular e os outros 4 que eram utilizados na entrega dos botijões de gás. As pessoas dessa família estão bastante abaladas porque era realmente o ganha-pão dessas pessoas.
E nós conversamos também com o Coronel Vitec, que é da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. E ontem, 20 pessoas da Defesa Civil Municipal estiveram mobilizadas, retirando as pessoas que moram aqui nas vizinhanças. Como nós podemos ver, foi uma enorme explosão, uma sequência de explosões e, por pouco, realmente não houve uma grande tragédia aqui no bairro Mercês. Alessandra. Obrigada pela participação do Cineia.